Irmãos, vamos continuar aí de onde nós paramos na parte da manhã. Lembrando aí que nós estamos falando dessa marca que é da igreja, né? Da igreja verdadeira, que é a administração correta dos sacramentos. E nós falamos pela parte da manhã, basicamente, nós demos aí essas diretrizes. Nesse momento eu queria orar ao Senhor, né, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse momento em que vamos concluir esse assunto. É um assunto muito importante, é um assunto crucial dentro dessa estrutura que nós estamos falando aqui. Falando um pouco baixo, né? Se alguém tiver com dificuldade aí, fala, a gente aumenta o volume. Mas vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que ouvimos aqui. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem sido bom com o seu povo. O Senhor tem sido bom conosco. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo. Pedimos mais uma vez que o Senhor nos assista, que o Senhor tenha misericórdia e nos dê a graça, ó Deus, da compreensão desse assunto tão elevado no meio da Tua igreja. Que os nossos olhos, os nossos corações, as nossas mentes estejam atentos à Tua palavra e ao ensino da Sua palavra para a Tua igreja. Fica conosco, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, tendo como base aí o texto que nós lemos, está lá em Atos 2. Vamos fazer a leitura novamente e nós vamos fechar aí, fazendo algumas observações dentro desse texto. Atos 2, vamos ler aí os versículos de 37 em diante. De 37 adiante. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós vimos aí que os sacramentos, eles seguem a palavra do Senhor, a palavra de Deus, e eles expressam seu ensino visivelmente. Foi o ponto aí que nós falamos. E um outro ponto que nós até começamos, mas não desenvolvemos, é esse. Que nós precisamos destacar aqui, que é dizer que os sacramentos, eles não possuem um poder intrínseco, né, ou a parte do poder do Espírito. Ou seja, é o Espírito que comunica a graça e aplica a palavra pregada ao coração do pecador. É através do poder do Espírito Santo que a coisa acontece, que o coração do ser humano é trabalhado, é regenerado, é a partir do poder do Espírito, né? E quanto a isso, a nossa confissão de fé no capítulo 27, 27, seção 3, vai tratar essa questão bem claramente. Veja que interessante. No capítulo 27, seção 3, a graça significada nos sacramentos, ou por meio deles,
quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existente. Nem a eficácia deles depende da piedade ou intenção de quem os administra, mas da obra do Espírito e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefícios que dignamente os recebem. Né? Dignamente os recebem. Então, comentando isso, comentando aí a nossa confissão, Charles Hodge ele diz o seguinte: a eficácia dos sacramentos, a eficácia do sacramento depende não de qualquer parte dele separadamente, nem de todas as partes juntas, mas do soberano poder do Espírito Santo, que está sempre presente e usa o sacramento como seu instrumento e meio. Né? Então, o ponto aí está na eficácia do poder de Deus na vida dos pecadores, né? Daqueles que são chamados à vida por meio da palavra. E esse é precisamente o ponto aqui, que nós temos batido, né? Nós temos falado insistentemente, que a palavra de Deus preside sobre a igreja, e o Espírito Santo aplica a obra de Cristo nos crentes, e eles são selados com a marca que os identificam como propriedade de Deus, propriedade de Cristo Jesus, como seu povo, comprado pelo seu sangue precioso. Né? Então o ponto aqui é exatamente esse, é esse selo que marca, que sela como seu. E interessante, o contexto que nós lemos, do texto que nós lemos, inicialmente ele desenvolve essa temática. Ele cresce, ele é desenvolvido em torno dessa temática. Ou seja, se nós olharmos ali um pouco antes, aí no capítulo 2 mesmo, se nós só passarmos o olho aí, nós veremos o que está acontecendo ali. Né? Diante do derramamento do Espírito, todos estavam se perguntando o que estava acontecendo. Né? E uns colocam, não, estão bêbados. Está acontecendo isso, colocando as suas suposições para aquilo que estava acontecendo. E o que acontece? Pedro se posiciona, Pedro se coloca diante dessas pessoas e ele começa a explicar. Né? Ele expõe escrituristicamente o que estava acontecendo. O que ele faz ali é nada mais que pregar, ele faz uma pregação, ele ensina o que está acontecendo, ele usa a própria palavra de Deus. Né? Se nós olharmos aí, nós vamos considerar algumas coisas, nós vamos ver essa temática acontecendo. Né? E o conteúdo da pregação de Pedro apresenta um resumo da mensagem proclamada pelos apóstolos. Ela é basicamente um resumo da mensagem apostólica. Né? E aí no verso 37, que nós lemos, é dito exatamente isso. Ouvindo eles estas coisas. O que eles ouviram e que compungiu-se-lhes o coração? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Se nós olharmos anteriormente, o que eles ouviram a pregação do Evangelho. Atos 2, versos de 14 a 16, nós vamos ver basicamente isso. Né? Pedro se apresenta àquelas pessoas, ele explica, ele interpreta os acontecimentos à luz das promessas de Deus. Se nós lermos aí, nós vamos perceber basicamente isso. Ele está interpretando aquilo ali à luz da palavra de Deus. Né? Verso 14 a 16. Vai dizer: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e aqui ele desenvolve aquilo que foi dito.
né? Ele vem trazendo aqui uma exposição, uma explicação bíblica, escriturística sobre aquilo que estava acontecendo. Então, nessa sessão, nós temos isso. E nos versos de 22 a 36, ele aplica a palavra pregada à realidade presente. Ele vai aplicar aquilo que ele falou, aquilo que havia sido prometido, àquela realidade presente, que Deus estava agindo, né? No tempo. Deus estava ali presente, agindo no tempo. E nos versos de 37, que é o nosso ponto aí, a 42, nós vemos o resultado, ou os resultados e as consequências disso, né? E é basicamente isso. Essa é exatamente a obra do Espírito Santo sobre os corações dos homens. A palavra do Senhor é pregada, ela tem esse poder, né, de trabalhar o coração do pecador, né? Ela traz essa realidade diante dos olhos deles, e então eles ficam ali, né? O que faremos? Né? O que nós faremos, irmãos? Né? E é interessante que o termo compungiu-se-lhes aí, ele indica algo como literalmente cortar, né? Como transpassar ali. E nesse sentido ele significa que o coração deles são transpassados pelo senso de pecado e culpa, de forma que eles ficam profundamente perturbados em si. O que leva eles a questionar, né? E aí? O que faremos? Né? E em seguida nós temos a resposta que a pregação do Evangelho exige do homem, que é a resposta de Pedro. Né? E o ponto aí é que a resposta de Pedro é a resposta de todos os apóstolos. Né? O texto deixa bem claro, estava ali ele, Pedro e os demais apóstolos. Né? Pedro e os demais apóstolos. É exatamente esse ponto. Então, em seguida, nós vamos ver que a resposta que o Evangelho pregado exige do homem, que é arrependimento, fé e o batismo. Né? 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí entra o verso 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. E é interessante quando nós olhamos para Marcos 16, 16, versos de 15 a 16, nós vamos ver essa estrutura nessa grande comissão, o Senhor enviando, né, os seus discípulos, e disse-lhes, versos 15 a 16, Marcos 16, de 15 a 16, diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, ponto básico aqui é entender que a pregação do evangelho, arrependimento, fé e administração correta dos sacramentos estão invariavelmente interligados. Não tem como desassociar isso, uma coisa da outra. Estão invariavelmente associados. E é por isso que a verdadeira igreja inevitavelmente terá esses elementos como marca, né? Como marca, pois eles selam essa unidade do corpo de Cristo no mundo. Né? Ela dá esse selo. Então, a realidade aqui que nós estamos vendo é basicamente essa. Deus chama o seu povo por meio da pregação eficaz do Evangelho. Seu povo responde com fé e arrependimento. Eles são batizados e iniciados, né, no povo do pacto. E então, se assentam à mesa para se unir a Cristo pelo seu corpo partido e seu sangue vertido, representados na ceia do Senhor. Né? E baseado nessa, digamos, unidade do corpo de Cristo, tem um ponto importante que nós não podemos deixar de fora. Né? Nós não podemos deixar de considerar e trabalhar isso aqui, que é
que são os infantes, né? São os filhos dos crentes. A gente não pode deixar de falar do batismo desses, dessa realidade que é colocada também diante dos nossos olhos. Às vezes passa numa lida, né, rápida ali, fica para trás, né? Passa desapercebido, mas a gente não pode deixar de falar, pois eles estão inseridos nisso. Eles são colocados ali. Eles fazem parte da família do pacto. Eles não podem ser deixados de fora daquilo que os identificam como membros da família do pacto. Então, o batismo infantil ele é igualmente importante. Tá? O batismo infantil ele é igualmente importante, pois ele está contemplado no pacto como uma forma de selo, um sinal de que Deus preservaria o seu povo, de que Deus daria descendência ao seu povo na terra para a glória do seu nome e o avanço do seu reino. Isso é extremamente importante. Veja Atos 2:39. Imediatamente após a mensagem ser pregada, imediatamente após ser colocada o ponto em que eles devem fazer, né? A pergunta é colocada: o que faremos? Exatamente ele coloca: vocês precisam se arrepender, serem batizados. E ele explica o porquê. Pois, verso 39, para vós outros é a promessa. E aí entra o ponto: para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Deixar de observar isso é como colocar os nossos filhos, colocar os filhos do pacto para fora dos portões da família da aliança e esperar que eles se virem, né, sozinhos para entrar. É privá-los das bênçãos, da comunhão dos santos com quem é marcado como propriedade de Deus. A resposta de Pedro aqui tem como base as promessas do pacto que Deus estabelece com Abraão. Abra Gênesis 17. Gênesis 17, versos de 7 a 14. Ponto quando Pedro ele coloca isso, ele tem em mente exatamente isso, pois a promessa, que promessa? Está aqui. Versos de 17 a 14. Gênesis 17, de 7 a 14. O Senhor diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, e em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Verso 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim, vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será a aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a aliança. E aqui, nesse ponto aqui, está o elo. Está esse elo que liga o sinal da aliança na antiga administração, que é a circuncisão, com o sinal da nova aliança, que é o batismo. Aqui está exatamente esse ponto de transição, né, que nós precisamos ter uma atenção aqui, né, especial. A resposta de Pedro,
como nós falamos também, a resposta dos apóstolos, de todos os apóstolos, é basicamente essa. Ligando o sinal da antiga administração no Antigo Testamento, pela circuncisão, ao sinal da nova aliança, administrada no Novo Testamento, que é o batismo. Um assume o lugar do outro. Um assume definitivamente o lugar do outro. E é por isso que batizamos os filhos dos crentes. É exatamente por isso que se batiza os filhos do crente, porque a promessa é para eles. A promessa está, eles estão ali inseridos. Eles estão inseridos nisso. E tem um ponto interessante, que é um ponto de discussão aí, de muita gente que não concorda, ou que não entende essa colocação aqui, que vai argumentar ou colocar um argumento a favor do não batizar os filhos, porque eles não creem. Eles não creem. Eles não têm idade da razão, eles não sabem, eles não podem crer, então eles não podem ser batizados. Eles têm que esperar uma idade, 12 anos, normalmente, para que então eles possam crer, então eles possam ser batizados, eles possam fazer isso. Tem essa linha, e vai colocar isso. Mas o ponto é, quando isso for estabelecido, não é exigido a fé dos filhos ali. Não é colocado, os filhos eles têm que... Não é colocado. Nasceu, 8 dias, marca eles. O ponto é esse. A ideia ali é basicamente essa. Nasceu, 8 dias, marca eles. E o ponto que está canalizado ali é exatamente esse. Os pais, aqueles que... E a ideia ali é basicamente essa, quando nós lemos ali, os estrangeiros que vierem de fora, aqueles que esboçarem fé no Deus de Abraão, que estiverem sujeitos ao Deus de Abraão, esses vão circuncidar. E os filhos que vieram com eles, marca eles. Nasceu aí dentro, esboçando essa fé no Deus de Abraão, tem que marcar eles. E a ideia ali é exatamente esse sinal, esse selo, propriedade, literalmente isso, aponta para essa realidade. Marca eles como propriedade. Porque esse ponto é um ponto que as pessoas elas querem argumentar, e o texto que é muito utilizado é o texto que nós falamos, que nós lemos, que é o texto de Marcos. Abre aí Marcos 16. Marcos 16, versos 15 e 16. Quem achou aí, por favor, leia novamente, voz alta. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então eles pegam isso aí, olha, viu? Quem crer e for batizado, se argumenta em torno disso. Não, tem que crer. Tem que ter a fé. E aí a gente vai ter um problema, A gente vai ter um problema aí, um probleminha. Primeiro pelo contexto do texto. Que não está falando ali especificamente. Está falando como foi feita a aliança. Olha, aquele que esboçar fé, esse tem que ser batizado. E os filhos deles vem anexo, como a gente fala. Vem anexo. Esses serão batizados porque os seus pais creem. A ordenança é essa. Então a dificuldade que gira em torno do batismo infantil é basicamente isso. Não pode batizar porque ele não vai expressar uma fé lógica, racional para o que está acontecendo. Mas o ponto é esse. Eles estão ligados à família do pacto. E, portanto, a ordem marca eles. E o ponto complicado nisso tudo é porque o texto continua. O texto continua. Deixa eu voltar aqui.
O texto continua: quem crer e for batizado será salvo. Só que aí continua, né? Quem, porém, não crer será condenado. Então, em anexo, dentro dessa argumentação, as crianças aí já estariam condenadas. Estariam condenadas. Né? Então, não tem... acabou. Então, aquele texto que talvez eles usariam como base, né, que se usa como base para o não batismo, na verdade, não é bem assim. Né? Não é bem por aí. A coisa não funciona por aí. Você tem medo, né? Acho que é Êxodo 34, 12, 34. Entre esses capítulos, eu vou saber pensar agora. Acho que ele fala, né? Tu é deitado e amado e ele teu, tanto de homem Sim. como de mulher. Então, os filhos que nascem dentro do pacto fazem parte do pacto. Exatamente. Pronto. Esse, E a ordem é essa, né? Ele precisa ser circuncidado. Exatamente. É interessante porque antigamente no judeu era assim. Quando uma pessoa se convertia ao judaísmo adulta, ela era circuncidada. Toda vez que você olha, por exemplo, judeu prosélito, é porque o cara não é judeu de nascença, abraçou a fé judaica, aí ele se torna um judeu prosélito. Né? E aí ele assume, né, a identidade judaica. Mas ele não é judeu de nascença, ele passa a ser judeu. Né? E aí ele é circuncidado. E os filhos dele são circuncidados. Né? Então é semelhante ao que acontece hoje na nova aliança. Os homens que não nasceram no pacto, quando eles abraçam a fé, eles recebem o batismo. Eles publicam a sua fé, né? Aquela disposição de abraçar a fé de Jesus e são batizados. Né? No judaísmo era a mesma coisa. Sim. Né? Eles eram circuncidados. E as crianças que nasciam dentro do pacto recebiam também o selo. Era um pacto também, é herança do pacto. Na verdade, como você falou, o elemento essencial do batismo é a fé. É a fé. A fé da pessoa consciente, né? É fé. E das crianças é a fé dos pais. Exato. Então a base sempre é a mesma. Ponto. É isso aí. E é interessante porque a coisa parece que ela vai se propagando aí dentro dessa perspectiva de não batizar, né, que se busca várias ocasiões, até mesmo nas escrituras. Né? Uma delas também é a realidade de que não tem um texto falando especificamente, né? Um texto fala assim: agora os cristãos que creem em Cristo Jesus vão deixar de circuncidar e vão passar agora vai ser o batismo agora, que não tem esse texto. Né? Mas esse texto aqui, na verdade, ele está falando a compreensão da progressão da revelação. Ele está apontando para isso, para algo que está sendo progressivamente desenvolvido e que chega ali, algo assume, né, de forma, como a confissão fala no ponto que nós lemos hoje de manhã, né, que ela representa de forma mais clara, embora seja mais simples, de forma mais simples como acontece agora, mas ela tem uma representação mais clara da coisa, significada. Então, você vai ver pela própria fala dos apóstolos ali, essa interpretação. Ele vai falar assim: porque se arrependa e sejam batizados. E ele liga, né? Porque ele não fala arrependam-se e sejam circuncidados. Né? Então, o sinal de iniciação no povo do pacto era a circuncisão. E ele está falando, ele está interpretando exatamente à luz daquilo que Cristo significa para o seu povo, e à luz daquilo que de fato agora o ponto ali, né, dessa transição, esse momento. Se arrependam e sejam batizados. Né? Esse elo que liga, né? Um assume aquilo que o outro
significa no Antigo Testamento. Então isso passa para o Novo Testamento, né? Isso passa para o Novo Testamento. E interessante também que não tem um texto também, né? Se é para falar assim, não existe um texto falando que a circuncisão, aí, né, a partir de agora, não, isso passa. Isso isso vem para o Novo Testamento na figura, nessa figura aí do batismo, isso vem para o Novo Testamento. Então, a ordem é batiza. Né? Nasceu, batiza. Né? Você está a igreja de Deus que não é dividida, né, como os dispensacionalistas colocam, que a igreja de Deus ela é dividida em duas, né, duas partes. Ela é uma. Isso desenvolve, isso cresce. Então, a ordem é basicamente essa. Olha, batiza. Marca esses filhos, porque eles são os filhos da aliança. Né? Então, caminhando aí para o fim, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser, fica à vontade. Por isso, então, uma igreja bíblica, ou uma igreja biblicamente fundamentada na pregação do Evangelho, vai olhar para isso, vai olhar para essa realidade e verá, né, isso como uma graça comunicada, literalmente, uma graça comunicada para preservar, para nutrir e instruir no temor do Senhor o seu povo, os seus filhos. É algo que é instrutivo para a família do pacto. Por isso a igreja ela deve observar isso e nunca deixar, né, ser persuadida. Eu estou me lembrando aqui, né, e a gente vai se lembrando de várias coisas. A igreja, no decurso dos anos, sempre foi costume. Se você for puxar a história da igreja, se você for estudar a fundo a história da igreja, você vai ver que sempre foi o costume, né, de batizar os filhos. Né? Embora nos primeiros séculos a gente veja isso, que a circuncisão, o batismo, ele foi tomando, né? Não foi uma coisa que foi de imediato, né, cortado ali, não, mas que isso foi progredindo essa compreensão, o batismo assumindo o lugar da circuncisão. O costume da igreja sempre foi, né, basicamente esse de batizar. Essa ideia de não batizar, ela é razoavelmente uma ideia nova. Né? Basicamente uma ideia nova. Eu não lembro quem é o autor, eu não lembro se é Herman Bavinck ou se é o Berkhoff que fala, não lembro se é. Mas eles desenvolvem isso, né, historicamente. Né? Então, o ponto é esse. A igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos, né, que está, né, por sua vez, fundamentada em Cristo, naquilo que ele instituiu, naquilo que ele disse e ele determinou para a sua igreja, para o seu povo seguir. Então, o ponto é basicamente isso. Por isso nós não podemos fazer da igreja do Senhor aquilo que nós bem entendemos. Eu acho que não é para batizar, eu acho que... Não, é tomar a palavra do Senhor como a autoridade que vai ditar, que vai dizer o que pode e o que não pode. Não é? Então, o ponto é esse. E nós não podemos fazer isso de qualquer maneira, né, de forma mecânica ou desprovida do seu verdadeiro sentido, significado, mas com uma santa reverência e diligência quanto ao que isso significa. Tá? E eu queria aqui concluir com uma citação também da Confissão Helvética, da segunda Confissão Helvética, muito interessante, falando sobre os sacramentos, né, e apontando aí para as suas para os seus ensinamentos. Né? Ela vai dizer assim: Cristo
ainda opera nos sacramentos. Ele continuamente opera na igreja, em que os sacramentos são devidamente celebrados. Sem dúvida alguma, já antes, quando creu, o crente recebeu o alimento que lhe dá a vida e ainda o usufrui. Portanto, quando ele agora recebe o sacramento, não é que não receba algo, pois ele progride na comunicação contínua do corpo e do sangue do Senhor. E assim sua fé se aviva e se desenvolve mais e mais, sendo revigorada pelo alimento espiritual. Enquanto vivemos, nossa fé aumenta continuamente. Além disso, obedece ele à instituição e o mandamento do Senhor. E com mente alegre, rende graças pela redenção realizando uma fiel comemoração da morte do Senhor, dando testemunho diante da igreja de cujo corpo é membro. Então, esse é um ponto importante, né? Depois que Deus nos recebe em sua família, depois que Ele nos chama à fé salvífica, que Ele nos recebe em sua família, Ele, como um pai zeloso, como um pai bondoso, Ele assume também a função de nutrir-nos continuamente no curso da nossa vida. Ele não somente nos chama à fé, nos chama a família do pacto e fala assim, agora se virem, agora vão. Não. Ele também se coloca como esse pai zeloso, que está pessoalmente comprometido em nutrir continuamente a vida da sua igreja. E isso aqui está envolvido. Isso faz parte daquilo que ele estabeleceu para que o seu povo seja nutrido e edificado. E o próprio Senhor Deus estabeleceu que a igreja, dentro dessa configuração aí, ordenada por ele, dispensasse esses meios de graça para a nutrição do seu povo. E concluindo aqui, né, para não tomar o tempo dos irmãos, os irmãos já estão cansados, com sono, eu sei como é. Concluindo isso aqui, eu gostaria de dizer que aqui, nós temos aqui no que acabamos de falar, a base para afirmar com toda segurança o porquê de um crente não poder se apartar da casa do Senhor, da igreja do Deus vivo, da comunhão dos irmãos, né, do partir do pão e dos elementos que envolvem esse ajuntamento. Por quê? Certamente definharíamos em nossa santificação, mirraríamos em nossa vida cristã. O nosso progresso na vida cristã depende disso. Depende disso. De estar constantemente exposto diante dessas realidades que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. E é exatamente isso que o último verso que nós lemos aí no capítulo 2, verso 42 de Atos, quer dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É exatamente esse ponto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que o Senhor, Ele continue nos dando graça, né, para compreendermos isso. Pode falar, Davi. Pode falar. Eu estava lendo esse texto aqui, até comentar rapidamente com o Farinha. Esse texto de Atos, ele serve para jogar luz um pouco o que está acontecendo em Atos e agora, né? A gente estava até conversando sobre isso, porque você é um pouquinho do tema, mas tem a ver com o que ele está falando. Esse acontecimento aqui em Atos 2, a gente sabe, né, ele é um acontecimento único na história da humanidade, mas ele é um modelo que realmente é um avivamento. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque o Senhor Deus, ele é fiel aos seus próprios meios, aos meios que ele estabeleceu para a questão da pessoa. Perfeito. Então aqui a gente tem, né, ele diz que 3.000 almas foram adicionadas. Aí que você tem a pregação da palavra,
você tem compreensão daqueles que ouviram a mensagem, e quando eles perguntam, como é que faremos, irmão? Ou seja, a consciência do que era o pecado, do que aquilo representava para eles, se eles tivessem a parte de Cristo. E mais à frente, né, a prova desse avivamento, que é a vida em comunhão com os irmãos na igreja local. Né? Ele diz, né, como viviam os convertidos, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Ou seja, qual a prova que eles deram de que realmente houve um avivamento, de que realmente essas 3.000 pessoas foram convertidas? Elas viviam na igreja, na vida normal. Né? Compartilhando de pão, ouvindo a pregação. Exatamente isso. É simples, né? Simples. A gente tenta dificultar, tem, tem por que enfeitar, né, a coisa. É simples, é básico isso, né? A pregação do Evangelho, ela é objetiva, né, direta. Ela nos chama, basicamente isso. E o conteúdo daquilo que foi dito ali, ele vai, né, literalmente, como por isso que eles ficam confundidos, eles veem, né, a exposição de Pedro, ela penetra no coração dele. Ela fala, olha, esse que vocês mataram, esse é o Cristo, o Salvador que Deus mandou para salvar o seu povo, vocês mataram ele. Eles ficam ali assim, essa é a pregação do Evangelho. E em seguida, seguindo na sequência disso, é estabelecida essa ordem, né, da comunhão do povo de Deus, né, da participação no corpo de Cristo, eles estarem envolvidos ali. Né. Igreja é isso. Uma igreja verdadeira, ela tem isso no seu DNA, na sua estrutura. Né? E o crente verdadeiro, o crente que nasceu da palavra de Deus, né, dessa palavra genuína, ele ama isso. Ele anseia por isso. Ele anela, né, durante a semana para que chegue domingo, o dia do Senhor, para que ele possa estar ali na comunhão. Às vezes eu conversando com a Liz em casa, às vezes quando ali para quarta, quinta-feira, sexta-feira, a gente já fica, caramba, tô com saudade, né? Queria estar lá. Né? Essa comunhão é isso. Né? Então, fora disso, é complicado. Fora disso é complicado. E é uma coisa simples. Né? É bem objetivo isso. Então, que o Senhor ele continue nos agraciando com esse senso, com essa percepção, né? Nos conduzindo à fidelidade, a uma vida reta, uma vida piedosa diante da sua presença, uma vida que agrade o Senhor. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra, Senhor, é luz, ela dissipa todas as trevas, ela nos guia, Senhor. Ela nos dá todo o direcionamento que precisamos. Nós te agradecemos, ó Deus, pela providência do Senhor, pelos meios de graças que o Senhor estabeleceu na sua igreja, para que o seu povo, ó Deus, diante das suas fraquezas, diante das suas limitações, não fosse tomado de desânimo e ludibriado, enganado. O Senhor tem guardado o seu povo por meio da sua providência. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no meio do teu povo. E nós te pedimos, Deus, continue a nos abençoar com bons ministros, homens fiéis à tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, no meio da sua igreja, continue a levantar pessoas que amem a tua palavra, que amem o Senhor e que tenham um desejo ardente nos seus corações de fazer a sua palavra avançar, o seu reino avançar nesse mundo. E que a tua igreja, Senhor, esteja comprometida pessoalmente, cada um, em honrar a tua palavra, vivê-la, para que o teu nome seja glorificado.
Oramos assim, ó Deus, pedindo que o Senhor trabalhe em nossos corações, em tudo aquilo que foi ensinado a nós aqui. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.